Podcasts. Esse podcast é patrocinado por Agastur, tornando viagens em experiências inesquecíveis. Queridos amigos e amigas do podcast Dimensões, um programa Dimensões que já existe há alguns anos e agora aqui na Isto É Gente. Tenho 2 convidados especiais. Adoro os 2, quer dizer, um eu conheci hoje, mas foi trazido pelo meu amigo Paulo de Simone, né? Tradicional no mercado de assessoria. Vou falar rapidamente do primeiro. Ele é escritor, palestrante, terapeuta, astrólogo, tarólogo e uma figura muito importante na espiritualidade. André Mantovani, bem-vindo. Muito obrigado, Rosana. Bom te reencontrar e muito feliz de estar aqui, de poder dividir com você essa inspiração que nos guia no nosso dia a dia. Obrigada pela presença. Segundo convidado, ele é neto do Benedito Rui Barbosa e filho da novelista Edilene Barbosa. E tem uma história linda de superação através do esporte. Eu sei também que ele recebeu vários prêmios. Bem-vindo, Marcos Barbosa. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso que nós vamos falar, de superação, espiritualidade, fé, determinação. Vou começar com meu querido amigo aqui, André. André, vamos voltar para o André criança. Nossa, que legal. Como é que foi a sua infância? Você já tinha visões? Você veio de uma família espiritualista? Como é que foi? Então, eu venho de uma família que parte era cristã e ainda boa parte continua sendo. E pouquíssimos familiares tinham essa relação com a espiritualidade fora das religiões. Mas isso foi algo que brotou mesmo comigo, assim. Desde pequeno eu lembro de me sentir atraído pelos símbolos místicos, pela religiosidade, pelos templos, pelas igrejas. E desde muito cedo eu sentia esse chamado, essa vontade de me relacionar com o sagrado fora do que eu conhecia ali de uma religião cristã. Com 13 anos de idade eu ganhei meu primeiro baralho. Jura? Com 13 aninhos? 13 anos de idade, pedi pra minha mãe e ela me deu de aniversário, nunca me esqueço, que eu queria aprender a jogar o baralho de tarô. E era uma coisa lúdica, mas sempre teve muita seriedade. Não sei se dá para as pessoas captarem isso. Porque Tinha conexão. Tinha conexão, tinha vontade de querer fazer aquilo, tinha seriedade de encarar aquilo como algo que era verdadeiro para mim. E aí eu comecei a estudar. Eu nunca fui vidente, então eu nunca tive essa experiência mediúnica na infância e nem na adolescência. Mas sempre fui muito sensível, sempre tive muita relação com o mistério, com o sagrado. E desde então, olha, hoje eu tô com 43 anos. Vou fazer 44 agora. Desde os meus 13 anos, eu vivo a espiritualidade diariamente. Seja aprendendo, seja me aprofundando em temas como tarô, astrologia e tantas outras coisas, como também passando isso para as pessoas através dos meios de comunicação, dos livros, dos cursos e dos atendimentos, porque eu adoro atender as pessoas. Isso é algo muito importante. O terapeuta, ele tem que gostar do ser humano, né? E eu vejo na sua trajetória, nesses anos todos, que você faz com alegria. Sim, é verdade. Quando você está diante das câmeras, mesmo que tenha que falar algo um pouco mais forte, você faz com alegria, assim, do coração. Com alegria, tem que ser, né? Com leveza. Com leveza, né? O mundo já tem coisas difíceis demais para a gente enfrentar. A nossa vida já é cheia de grandes desafios e a gente tem que ter coragem em superar. Então eu acho que nesse lugar que eu ocupo, eu quero ser um portador de boas mensagens, de boas notícias. De fé e de esperança. De fé e de esperança. Ô Marcos, você passou por uma situação difícil, né, em termos de vida pessoal. Profissionalmente, eu sei que você tem aí uma herança de uma família na área de autorias, novelas. A sua irmã também é a Paula Barbosa, né, que fez a Zefa na segunda versão do Pantanal, né? Todos assistimos lá a Super Zefa, né? E você, nesse caminhar, você também de adolescente, você queria seguir essa carreira ou você estava meio assim, ainda não sei o que eu faço para chegar até aqui? Assim, é engraçado falar porque, como você estava dizendo, né, eu achei muito legal,
que você sentia aquilo, né? A vocação chama, né? Eu, eu sentia, mas eu tentava sair dela, eu tentava fugir, porque a gente via tudo que meu avô passava, sentado lá, porque ele escrevia na época da máquina ainda, né? Então, tirando as páginas da máquina e tendo que fazer um capítulo por dia, mandar, na época, por correio pro Rio de Janeiro, para eles poderem fazer as gravações. E como ele ficava desgastado, e aí a gente... Todo mundo da família meio que não queria seguir aquele caminho dele. Só que eu sentia... O meu prazer era ir na casa do meu avô, ficar sentado com ele no escritório, também entre meus 11 e 12 anos, e ele tirava a folha da máquina e me dava para ler. Que beleza! Então, eu adorava aquilo, o cheiro da tinta no papel, o papel quente, né? Então, era... Então você admirava o trabalho do seu avô, do Benedito Rui Barbosa. Apesar de achar que era muito extenuante, eu admirava, mas eu tentei sair, só que acabou sendo, eu acabei sendo chamado de volta para isso, que quando chegou na época da faculdade, eu fui fazer biologia. E aí meu avô quebrou o braço, eu estava escrevendo Terra Nostra, aí ele me ligou e falou, Marcos, preciso de que você venha aqui ficar comigo pra gente terminar essa novela. E aí eu digitava a novela pra ele e ele ia editando pra mim. Aí foi quando eu falei, eu tentei tanto sair disso, mas é o que eu gosto. Aí foi quando eu voltei pra arte. Eu particularmente tive uma história muito bonita com Terra Nostra, com o Jaime Monjardim e com o Tiago Lacerda. Foi no início do Tiago Lacerda. Ele como jovem ator e eu como promotor jovem também, bons tempos, eu recebi o Tiago aqui com o empresário dele, né, um querido amigo, e quando veio Terra Nostra, o Jaime não conhecia o Tiago que tinha sido escolhido. E eu marquei um encontro dos dois no restaurante The Place. Não sei se vocês lembram do restaurante. Lembro. Foi sintonia direta. Então, que bacana saber que você participou também do Terra Nostra. E aí, a vida foi passando, você foi fazendo trabalhos. E como é que você chegou a um problema na sua vida? Quando eu sentei com ele para fazer o Terra Nostra, foi quando eu resolvi voltar para a arte. Então, eu desisti da biologia, da faculdade de biologia, e comecei a trabalhar com os textos mesmo. Então, na época, depois do Terra Nostra, a minha mãe e minha tia Edmara, elas fizeram assim a moça, cabocla. Aí eu também trabalhei com elas nas duas. E depois eu apresentei para o meu avô o projeto do Meu Pedacinho de Chão, que eu tinha pensado como modificar a história original. E ele gostou, me botou para escrever de novo com ele, aí já criando junto com ele, né? E eu estava profissionalmente muito bem, não tinha do que reclamar. Só que eu comecei a ficar muito ruim de saúde. Eu não conseguia comer nada, tudo que eu comia me fazia mal. Eu comecei a ter muita fraqueza, acabei ficando de cama quase 6 meses, que eu não tinha força nem para levantar, para ir no banheiro. Acabou que nesse período, para conseguir ficar de pé, eu tinha que comer muita coisa muito calórica, para ter um pouco de energia para ficar de pé. Então eu acabei ganhando muito peso, cheguei nos 160 quilos, e foi no finalzinho do Pedacinho de Chão, e aí foi quando minha avó faleceu. Eu era muito ligado com ela, a gente era muito próximo. E aí veio aquele baque, aí eu comecei a pensar onde eu estava indo, né? Para onde estava indo a minha vida. Porque eu estava bem profissionalmente, mas estava mal pessoalmente. Com a sua alma, com o seu ser, né? Com tudo que é a nossa essência, né? Isso. Como eu falo sempre, nós somos seres espirituais numa vivência humana. E aí você foi buscar ajuda? Foi, eu comecei a gente tentar descobrir o que era. Eu fui em vários médicos e a gente não conseguia achar nunca um diagnóstico. Até que uma vez eu tava com a minha namorada e tava totalmente deprimido e eu falei, eu acho que não tem mais futuro, eu não tô vendo mais daqui pra frente. Eu tô vendo uma luz no fim do túnel. Eu não tô mais vendo essa luz, na verdade. Pra mim, eu tava achando que a vida ia acabar por ali. E ela ficou nervosa e ela tava fazendo nutrição na época, faculdade. Ela foi pra aula, né, que ela estudava de tarde. E ela voltou e falou, Marcos, você não vai acreditar. Eu vi um vídeo na aula de uma doutora e ela falou todos os sintomas que você tem. Aí a gente entrou em contato
E aí conseguimos chegar no diagnóstico, que eu desenvolvi a doença celíaca na fase adulta, que era uma coisa que não era muito comum, ainda não tinha muito estudo a respeito, estava começando os estudos a respeito disso. E aí comecei o tratamento com essa doutora, a doutora Odalis, lá do Rio de Janeiro. Aí melhorei essa parte, só que eu estava com 160 quilos. Aí eu fui procurar ajuda para começar a perder esse peso, treinar e voltar a ter qualidade de vida, né? Então foi no esporte que aí que você resolveu melhorar também a parte do peso, foi isso? Foi. Foi o que eu falei, eu cheguei a 160 quilos com todos os sintomas da doença celíaca sem saber o que era. Quando a gente descobriu o que era, melhorou os sintomas, e aí teve tipo, uma outra pancada, que meu pai ficou doente, ele me ligou numa sexta-feira e falou, Marcos, eu fiz xixi, saiu sangue, me leva no médico, que eu tô meio assustado. E meu pai nunca foi em médico. Aí eu levei ele no hospital, aí falaram, uma infecção urinária, 3 dias de antibióticos, segunda-feira o senhor tá em casa. E aí eu fiquei com ele na sexta, fui visitar no sábado, no domingo ele falou, amanhã você vem me buscar. Aí tava tudo combinado. E aí quando eu cheguei no hospital na segunda-feira de manhã, ele tinha falecido. No inteirinho de eu sair de casa pra ir buscá-lo no hospital. E aí passou 2 meses disso, fui fazer xixi e saiu sangue. Aí você também já ficou outro susto. Então você passou uma série de situações e você se agarrava a alguma coisa na sua fé? Você tinha conexão com algo além do físico, né? Porque você passou por uma série de provações físicas. Saúde, situações familiares, corpo. Um dos anjos foi tua namorada, certo? Que ela recebeu ali, a intuição te levou. Mas você se agarrava em alguma coisa? Você falava com Deus? Sempre. É uma coisa... Eu não sei explicar a minha religião, mas eu acredito muito. Então, eu sempre agradeço. Eu sempre tive isso. Eu dificilmente... O pessoal fala, você tem que orar, tem que pedir... Não, eu só agradeço. Mesmo quando estava na pior fase, para mim é isso. Mas sempre acreditando que tem uma coisa muito maior que o que a gente está passando aqui. Então isso era uma das coisas que me deixava não ficar tão perdido mesmo com todas essas coisas. Você nunca perdeu a fé? Não. Hoje você é um esportista, né? Como é que chama a sua técnica? Porque é difícil falar. Eu estou participando agora dos campeonatos de fisiculturismo. Fisiculturismo, falei. E você está feliz com isso? Tô, bastante. Está se realizando? Sim. Agora vem uma pergunta que não quer calar aqui com o nosso especialista. Eu vou fazer e ele vai ajudar nessa análise. Qual é o seu signo? Eu acho que é touro. Touro. Que dia que você nasceu? Dia 8 de maio. Pois é, taurino. Interessante que os taurinos precisam sempre cuidar do corpo físico. E a alimentação é o tendão de Aquiles de todo taurino. Então você vai ver taurinos que têm muita dificuldade para emagrecer, taurinos que têm dificuldade para engordar, taurinos que têm problemas com alimentação. Mas é o signo da estabilidade, é o signo que fala da persistência, da determinação. Se quer aprender como trabalhar bem e ser focado, é conviver com um taurino. Viu? Tá vendo a razão de tudo? Já está entendendo isso? Nada é por acaso, né? É. Ele estava falando da história de perdas, porque, como você bem disse, né, Rosana? Não teve só as questões de perder o pai, a avó, teve também as perdas pessoais. E num momento como esse, a fé talvez seja uma das únicas coisas que sustentem o nosso coração. E não importa onde seja a fé. Eu acho que está além mesmo de religião, né? É a fé em você, é a fé na vida, é a fé no mistério da vida, que há algo maior. E às vezes até a fé, a monja Coen me ensinou muito sobre isso. Às vezes a fé até na medicina já ajuda a gente a atravessar um momento ruim ou difícil. Dentro do seu trabalho, você faz um trabalho, por exemplo, você pega uma pessoa com depressão, Tá. né, que eu acho que é uma dos grandes males Do nosso século. do nosso século, infelizmente. Você orienta a pessoa, além das atitudes e da energia que ela tem, também procurar um médico? Sempre. Eu acho que
a religião e a espiritualidade têm que dialogar com a ciência. Porque o que a ciência dá conta, a espiritualidade não dá, e vice-versa. Não adianta eu achar que só a espiritualidade vai resolver ou só a medicina vai resolver. É importante que as duas coisas caminhem juntas e criem um diálogo possível. E sim, eu confio e entendo que nós somos seres espirituais num corpo humano, e quando uma doença ou quando um problema está manifestado no corpo humano, ele precisa buscar ajuda que dê conta disso. Eu sou a favor da medicação para as patologias mentais bem direcionadas, bem orientadas, né? Não é aquela coisa de ir na farmácia e pedir um remedinho. Vou copiar o que o meu amigo tem. Isso. Vou pegar a receita do meu amigo. Teve gripe, inclusive, eu vou copiar. Isso, Então a gente sabe que a saúde mental é uma coisa muito séria. Recentemente eu lancei um livro sobre felicidade. Vou mostrar aqui. Dá licença. E eu descobri algumas coisas interessantes. Dá para mostrar aqui, diretor, mostrar aqui um close? Enquanto a felicidade não vem, eu vou falar o nome da editora aqui, Cultrix. Isso. Prefácio da Monja Cohen, que vamos trazê-la no programa, se Deus quiser. E você também tem um outro livro que chiquésimo aqui. É o de astrologia. De astrologia, capa dura, maravilhoso. Hoje em dia o livro vira também uma obra de arte de presente, né? Então é muito importante. É importantíssimo e ter na biblioteca, né? Eu sou a favor de livros ainda. Me fala então sobre a felicidade. Então, e aí quando eu decidi escrever sobre a felicidade, foi num momento difícil também, porque estava tudo bem, mas eu não estava bem. E comecei a adoecer por conta disso. Então, eu entendi que eu queria entender o que era a felicidade, já que era uma questão para mim. E aí, quando eu fui escrever esse livro, eu me deparei com dados interessantes. O Brasil, embora seja conhecido como o país do samba, do carnaval, do futebol, da alegria, é um dos países mais deprimidos e ansiosos do mundo. Jura? Juro. Eu comecei a descobrir que, pelas diferenças sociais, pelas dificuldades que nós enfrentamos, o índice de pessoas ansiosas e deprimidas são muito grandes. Se eu não me engano, depois dos Estados Unidos e a Índia, nós somos o país que mais tomamos medicação para as patologias mentais. Então, isso é um dado alarmante, porque o que é a felicidade, então, para nós? Né? Então, acho que esse livro traz essa reflexão. A gente sempre coloca a felicidade no futuro. Quando eu escrever a novela, quando eu publicar meu livro, quando eu fizer o outro programa, quando tal governo ganhar, quando meu pai me der tal coisa. Ou seja, a gente está sempre postergando a felicidade. Em vez de viver o presente. E também eu vou colocar alguns ícones aqui do livro, que a felicidade é individual e intransferível. Por exemplo, o que é felicidade para você talvez não seja para mim. Isso. E não tem nada de mais nisso, né? Temos que respeitar. Vamos respeitar, né? E nós também podemos ter um ideal de felicidade hoje e daqui a pouco mudar, porque a vida é impermanente, tudo se transforma, tudo se ressignifica. E às vezes você percebe uma pessoa durante anos batalhando por um objetivo e quando ela chega nesse objetivo, aquilo já não tem mais significado, porque ela mudou e não percebeu. Então, felicidade está ligada ao ser e não ao ter. Porque quando a gente tem algo, quando a gente conquista algo, principalmente no campo material, a gente está falando de uma alegria efêmera e passageira, e felicidade é um estado de espírito, que se liga ao ser e com a nossa conexão com a nossa alma. Então, Max, você acha que hoje, de tudo que você passou, você está vivendo a felicidade que você talvez buscasse? Como é que você está se sentindo hoje? Porque sabe uma coisa que eu acho meio constrangedora? Às vezes está numa festa chiquésima, assim, ou não chique, ou uma festa junina, e você tá bem. Chega alguém lá, André, e fala, tudo bem, você está feliz? Você pergunta para uma festa, não é a hora de analisar a nossa vida. Isso mesmo. Você já passou por isso? Já passei por isso e acho desconfortável mesmo, porque geralmente quem tá perguntando nem sabe o que é felicidade também, né? Tem isso. E ela quer muito mais saber da sua vida, dos seus acontecimentos, do que propriamente do que é a felicidade para você. No momento que eu vejo, Marcos, como você se acha hoje? Como você se encontra perante a realidade, a fé e o caminho da sua felicidade? Onde você se encontra, você acha? No meio do caminho? Eu acho que na caminhada, mas agora vendo a luz, vendo um
tendo um norte para seguir, que eu redescobri. Agora eu tenho prazer na jornada. E é isso que é legal. É o prazer de caminhar, o prazer de estar vivendo o que você está construindo e o que a vida vai te trazendo também, né? Parei de brigar com o que chegava e... Touro, né? Os meus gêmeos são de touro. Meus filhos gêmeos, a Anitta e o Rafael. São teimosos? Muito. Um dos signos mais teimosos. Bom, signos de terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio têm uma teimosia nata. Mas os taurinos, sim, eles têm resistência a mudar. Então, acabam mesmo defendendo com unhas e dentes aquilo que acredita. E às vezes começa a ficar teimoso e não percebe. Você se sente assim? Um pouquinho. Touro não gosta de mudança porque touro gosta do conforto. Touro vai sempre preferir o caminho conhecido, onde ele vai encontrar estabilidade, onde ele vai encontrar as coisas que não vão pegá-lo de surpresa. A novidade para o taurino é um lugar que coloca ele num desconforto. Por isso que vocês são conhecidos como teimosos. Bom, eu vou aproveitar aqui, você que é de outro signo, vou pedir para ele falar, por exemplo, do meu, virginiano, hein? Tá? E o seu? O meu, sou de Virgem, eu vou falar bem, né? Vamos falar um pouquinho do Virgem. Virgem é um signo kármico, não sei, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Quando eu falo kármico é porque, para a astrologia kármica, o signo de Virgem é um signo da purificação. Então, nós, virginianos, nascemos para nos purificar e para ajudar o mundo a se purificar. Através do quê? Da análise, da crítica, do senso crítico. São os chatinhos do zodíaco, né? Não vão passar um pano porque não dá. Mas são as pessoas que nasceram para organizar o mundo, as ideias. Então, se você quer entender o que é o refinamento, o que é uma pessoa se aprofundar, se especializar em algo, é o virginiano que vai te ensinar sobre isso. Por exemplo, antes da gente começar aqui, todas essas observações que você viu ela fazendo, olha, ajusta a luz, olha, esse microfone eu quero pra cá, isso é virginiano. Se fosse qualquer outro signo, não prestaria atenção nos detalhes. A esses detalhes. Aos detalhes. Mas tem um coração bom, né, André? Generosos, transparentes, verdadeiros e objetivos. E às vezes isso pode soar até como uma frieza. E uma prepotência. Você passa por isso, né? Eu passo bastante, eu sei o que eu tô dizendo, né? Tipo, e aí isso muitas vezes cai como uma prepotência. Agora, tem uma coisa interessante no signo de Virgem, que a dureza maior do nosso signo não é com os outros, é com a gente mesmo. Muito exigente consigo mesmo. Muito exigente, muito crítico. Você grava o programa aqui, depois você deve ficar pensando nisso, nossa, por que eu não falei tal coisa, por que eu não disse isso? Toda vez que eu vou num programa, num podcast, é um tormento, porque depois eu chego em casa, mas a Rosana me perguntou tal coisa, por que eu não falei tal coisa? Então, isso é uma mente virginiana inquieta, buscar uma perfeição que não existe. Vamos falar de um signo, vamos dizer, que eu vejo muito, que é o Peixes. Peixes, sonhador, é o signo da espiritualidade, da compaixão, e é o signo que nos ensina que empatia não deve ser sofrimento. E geralmente o pisciano sofre muito pelo outro. E a empatia está num lugar além. É você se colocar no lugar do outro, é você compreender esse sofrimento, mas é voltar para o seu lugar, né? Ajuda, compreende, estende a mão, mas não afunda junto. E a tendência do pisciano é ele se envolver tanto com as questões do outro que ele se perde. André, assim, por exemplo, eu vejo que... mas são intuitivos. No mapa astral, por exemplo, eu acho que eu não lembro, mas eu acho que eu tenho alguma coisa em Escorpião, não sei o que lá em Peixes. Tá. Quando a pessoa tem casa naquilo, isso equilibra a essência do signo dela, é uma direção que é dado. Às vezes as pessoas falam, depois do 40 ela é mais ascendente do que... Isso é um mito ou é verdade? Vamos começar já com um mito, isso é um mito. Nós nunca mudamos o nosso signo. Se você nasce nessa configuração do seu signo solar, você vai vivenciar ele ao longo de toda a vida. O que acontece é que durante o nosso caminhar, nós vamos passando por ciclos que os planetas propõem. Então, vocês já devem ter ouvido falar do retorno de Saturno, a crise de Urano, Mercúrio retrógrado. São ciclos que os planetas nos propõem para que a gente se transforme.
Quando a gente passa pelo retorno de Saturno, que é perto dos 27, 28 anos de idade, nós passamos a ganhar mais consciência e passamos a ganhar mais ferramentas para lidar com a nossa história. Então é por isso que você vai ter mais facilidade de lidar com o seu signo ascendente. E o signo ascendente é o signo que está impregnado no nosso corpo. O signo solar é o signo que está distante, está no céu. Então a gente muitas vezes vai parecer mais o ascendente do que o nosso signo solar. Até porque o signo solar é uma promessa. Nós nascemos na configuração virginiana para aprender a nobreza do signo de Virgem. Você nasceu no signo de Touro para aprender a desenvolver a nobreza dos taurinos. Isso não significa que nós sejamos o nosso signo em 100%. Por isso que tem gente que fala assim, eu sou de tal signo e não me identifico. Porque aquele signo, você nasce para se desenvolver nele, é uma promessa. Se tiver pergunta para ele, pode perguntar também, viu? Eu tô falando grego, né? Tô aprendendo aqui, tô prestando atenção. E você que está nos vendo e nos ouvindo também, né? Nós temos uma missão muito importante aqui no Dimensões, é ser aberto a todas as religiões e ao conhecimento místico, espiritualista, né? E cultural na espiritualidade. O mapa astral não tem a ver com religião. Nenhuma. Vamos colocar isso. Então, antes de vir para cá, eu estava lendo um texto sobre a história da astrologia, e nos primórdios, a gente está falando de 2000 anos atrás, né, aproximadamente isso, a astrologia era, de certa maneira, praticada por sacerdotes. Mas com o desenvolvimento da história da humanidade, da cultura, a astrologia sempre esteve ligada com a astronomia. A astrologia não tem uma bandeira religiosa. O que a astrologia busca e prega é a transformação. Então a astrologia, para a astrologia, o mais importante é como eu vou sair dessa experiência de vida. Então eu chego de um jeito, preciso ir embora de outro, né, nessa jornada da Terra. E as suas escolhas espirituais, religiosas, não interferem nesse entendimento do mapa. Então seria uma ferramenta de autoconhecimento. Uma ferramenta de autoconhecimento, uma linguagem que o ser humano pode como um idioma que você pode aprender para lidar melhor com seus desafios e aproveitar melhor as suas potencialidades. Isso também é com o tarô, com os oráculos de uma maneira geral. Quando você lê um tarô, você recebe essa intuição ou é a energia da pessoa que está na frente que te traz aquele movimento da carta ou os dois juntos? É tudo junto e misturado, né? Como falam hoje em dia. Primeiro de tudo, uma teoria que precisa ter. Eu respeito muito pessoas que são médiums e que utilizam do tarô ou de qualquer outro instrumento para fazer sua vidência. Então a gente está falando de médiums, a gente não está falando de tarólogos. Quando a gente fala de tarólogo, é alguém que estudou, que adquiriu uma técnica e que tem a vocação e a sensibilidade. É igual quando você vai num médico, você fala, nossa, esse médico nasceu para isso. Porque ele tem sensibilidade, ele vai ter intuição para pegar um detalhe que ninguém pega. Atende muitas pessoas, já sabe mais ou menos aquela situação, Isso. Né? Então, é uma junção. O tarólogo ele não pode ser só teórico, técnico, e a gente acredita que nem só intuição. Tirando o caso das pessoas que são videntes, que são poucas também, né? Sabemos que isso é uma dádiva que poucas pessoas têm esse merecimento. Mas é uma junção, é o inconsciente da pessoa, é o inconsciente do tarólogo, é a alma da pessoa, são os desejos dela que estão pairando ali. E o tarólogo acaba captando. Acaba captando, a gente é meio que uma anteninha que fica ali, como sintonizar um rádio, a gente fica ali à procura da sintonia perfeita. Você já foi em tarólogo? Não. Tá diante do melhor aqui, já viu? Obrigado. Você tem vontade ou você tem medo? Porque muita gente tem medo, né? Por a história de medo, gente. Que isso? Qual medo? Eu acho que tem uma confusão, né? De achar que o tarô tá ligado à religião, que você vai lá passar por uma experiência mediúnica e que você vai
Né? Enfim, tem essa. E tem aquele medo, André, que eu vou falar, que eu sei que você também tem. Ah, não, vai que ele descobre que eu vou morrer logo. Ah, isso é coisa tão antiga. Tem a carta da morte, você saiu enforcado pra mim agora, né? É muito legal. E uma das coisas bacanas que eu acho de ter uma abertura no campo da comunicação, no rádio, na TV, nos podcasts, é sempre poder desmistificar essas coisas. Imagina, eu muitas vezes em programas ao vivo, tem lá a pessoa que me liga ou manda um e-mail ou quer participar pelas redes sociais, e aí ela tá toda entusiasmada, sai a carta da morte, do enforcado, do diabo. Que é um esqueletinho. Isso, que são figuras que as pessoas têm um pouquinho de medo. Mas eu acho ótimo que elas saiam nesses contextos, porque é o momento que eu tenho de desmistificar, de que aquilo é importante para o caminho da gente. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é: a gente vai ser feliz. Felicidade é coragem, felicidade é escolha, e assim se torna um destino. Mas isso não significa que vai deixar de existir a morte, a doença, a tristeza, porque nós desafios, né? Os desafios. Nós vivemos num mundo de luz e sombras. Eu acredito que você deva sentir isso. Por mais que você se sinta conectado, que você tenha superado essa fase difícil e você esteja se sentindo mais feliz, ainda assim vão ter dias que você vai sentir coisas que são desconfortáveis, né? E essa é a magia de viver. São os questionamentos, né? Você tem ainda esses questionamentos, né? Acho que a gente nunca para de ter, né? A gente alcança um degrau e aí já vai a pensar no conquistando próximo. outros, né? Você sonha com seus entes queridos que já se foram? Sim, eu tenho... isso é uma curiosidade minha. Eu sonho muito. Eu converso muito com meu pai nos meus sonhos. Ele tá sempre comigo. Meu avô, por parte de pai, quando faleceu, meu pai tava bem chateado, ficou ruim. E eu sonhei com meu avô me ligando e falando: fala pro seu pai que eu tô bem, fala que tá tudo bem comigo, que a gente tá feliz aqui onde tá. Eu tenho isso. No sonho, eu sempre tô com meu pai, com a minha avó. E você acorda com aquele sentimento que esteve com eles mesmo? Sim. Você acha, André? Eu tô achando o máximo você perguntar isso, porque eu amo estudar e compreender e sentir o que os sonhos revelam, né? E eu tava pensando aqui que você tem uma sensibilidade forte. Apesar de ser taurino, signo de terra, né, forte, do fisiculturismo, tem uma sensibilidade. E talvez muitos dos acontecimentos que vieram para sua vida é justamente para que você se dê conta dessa sensibilidade, dessa intuição forte, dessa sua facilidade de ser essa antena para se ligar com o sagrado, com os seus antepassados, com as pessoas que já se foram. E acho também que o sonho é um dos caminhos mais bonitos que a gente tem para se comunicar com o plano espiritual. Eu acredito plenamente nisso e eu acho que eles passam muitas informações, presente, futuro, passado, através dos nossos sonhos. E você, com essa sensibilidade, você não estaria, se não tivesse, não teria escrevendo tantas coisas que você tem escrito, escrever com seus familiares e tudo mais, não é verdade, André? Sim, e prestar atenção nessas inspirações. Porque se você é uma pessoa com toda essa sensibilidade, e digo até, acho, né, que para algumas linhagens espirituais, para algumas filosofias espiritualistas, esse sofrimento todo que você vivenciou é por conta também da necessidade de você trazer a espiritualidade para sua vida. Tirar as camadas, que nem eu entrevistei agora há pouco a Curi, que é especialista em cultura da Índia, né, nas religiões, e ela falou muito que ela, como executiva, acabou vivendo 3 anos na Índia, e todo o Osho e demais mestres que ela teve foi para tirar as camadas, assim, como se a gente fosse uma cebola e aquela casca segura a nossa essência, né? A gente tem que ir tirando. E por isso que o processo de cura, e quando a gente está falando de cura, não é essa cura que a gente de tomar um remedinho e resolveu. Estou falando de cura espiritual. O ser humano é um ser que está em transição em busca da sua cura e da sua plenitude. Isso é durante a vida toda. E essa expressão, né, de ser como uma cebola, eu ouço muito, desde sempre, que é você tirar as camadas. Então,
todo momento de crise, de dificuldade, é onde a gente encontra os nossos maiores tesouros. Você vai conseguir olhar daqui a alguns anos para esses momentos da sua vida e entender que foram eles os divisores de água que te levaram para sua real missão e seu real propósito. Não é assim? Eu, pelo menos, percebo muito na minha vida, na vida das pessoas que me procuram no consultório, nas palestras. É no trecho escuro que a gente se reinventa. Exatamente. É no trecho escuro que a gente é colocado à prova e descobre. E pode ser um trecho assim, viu, Marcos, que não é o momento triste da sua vida, mas Isso. alguma coisa que está faltando dentro de você. Se tu, por exemplo, você de repente pode ser uma pessoa de sucesso e chega um momento, e isso acontece com muitas pessoas de sucesso, que o mesmo de tudo, de sempre, não está satisfazendo mais. E se ele tem a humildade e a capacidade de liberar a busca de uma forma natural, nós não estamos falando de drogas, Isso. de chás malucos, que agora está na moda, você sabe disso. Sim. A gente escuta cada coisa por aí. A mensagem espiritual vem ao momento que você se aquieta, Sim. que você quer saber o que eu estou fazendo aqui. Não é verdade? Como você se questionou. Você não questionou isso? Sim. Você não falou isso? Você despertou alguém que te queria muito bem, não sei se ainda está com ela buscou por você. Antes que algo grave acontecesse, foi isso? Foi, exatamente. E a espiritualidade é tão perfeita que se a gente não está em condições, mas está com o coração aberto, vão chegar anjos, pessoas, situações para nos ajudar, entende? Então é muito legal ter essa consciência, né, de que nós somos integrantes de uma mesma teia, né, que está tudo interconectado. Tem alguma dúvida com ele? Pode perguntar agora. Da astrologia, que você tem fazer dúvida? um comentário, porque como as coisas encaixam, né? E são meio que perfeitos, assim. Eu tava falando do meu pai, que ele fez o xixi com sangue, pediu pra levar no hospital e ele acabou indo embora Muito cedo. muito cedo. E que na sequência, 2 meses depois, eu fiz o xixi com sangue também. E por causa do meu pai, eu fui atrás de médico. E o médico primeiro que eu peguei falou, isso é normal na sua idade, você não fuma, você não bebe, foi um esforço que você fez. Eu falei, não, deve ter alguma coisa aí. Fui atrás de um outro médico. E aí eu descobri um câncer na bexiga. Então, se não fosse o que eu passei com meu pai, Você iria, eu não ia ter descoberto esse talvez, câncer. ouvir do primeiro médico, isso não é... Tipo assim, toma um comprimido que passa, né? Quantos anos você tinha quando tudo isso começou a acontecer? Quando eu comecei a ficar ruim da doença celíaca, eu tinha 28. Olha aí o retorno de Saturno. E o câncer? O câncer eu descobri entre 2017 e 2018. Então, tem que fazer conta que eu sou ruim de... Não, mas eu achei legal você falar dos 28 anos. 38, mais ou menos. 38? Isso. Que é outro retorno importante que a gente passa também, que é o retorno, que não é um retorno, mas a gente passa por um ciclo de Plutão, que é quando a gente se confronta com vida e morte. Isso pode ser fisicamente como você, num problema real, mas também pode ser num sentido mais simbólico, metafórico. Uma morte num trabalho, de um ciclo, de uma situação. E é muito legal a astrologia quando a gente passa por esses ciclos, depois olha para trás. Todo mundo que eu pergunto fala, o que aconteceu com você entre 27 e 28 anos? Ou vai perder alguém muito importante, ou vai fazer uma viagem muito significativa, ou vai ter uma doença, ou vai casar, ou vai ter filho. Alguma coisa acontece ali que marca a chegada de Saturno, que diz assim, olha, agora não dá para brincar mais. Agora é hora de ser adulto. Porque Saturno é o planeta que nos dá a consciência de que o tempo é finito para a nossa existência. Então, ele traz a maturidade. E nos 38 anos, a gente passa por outro ciclo, que é o ciclo de Plutão. E isso traz para a gente essa relação de vida e morte, né? Do que precisa nascer e do que precisa morrer. André, vamos falar um pouquinho do André Pessoa, né? Tá. Hoje, você acha que a sua missão está seguindo? Você quer encontrar mais outros caminhos para expressar o seu conhecimento? Quais as novidades do André? Você não ia ter um podcast, parece, também? Isso. Na verdade, eu tô no Portal Terra,
Fui para lá agora em janeiro. Eu fiquei 6 anos na Band. E aí eu ouvi o chamado do meu coração de que ali o meu ciclo tinha encerrado. E é difícil, né, Rosana? Porque você também que vem de uma família de artistas, é muito difícil você chegar lá, num lugar que você sempre quis, sonhou, batalhou. Eu deixei a Band num momento muito legal. O quadro que eu fazia tinha Ibope, audiência, comercialização, Kátia, né? junto com a Kátia Fonseca. Mas eu não estava feliz. Então, e ainda eu fiquei 2 anos maturando essa decisão, né? Poxa, eu acho que não é mais isso desta forma. E a gente tem que aprender a dizer não e tchau para algumas coisas, né? E aí foi quando eu decidi, através de um chamado interno, a trilhar novos caminhos. Eu queria ir mais para a internet, a gente fica na televisão, fica acomodado, e a internet exige muito da gente, né? Que é o novo veículo de comunicação. E aí, em seguida, o Portal Terra me chama. Então, eu estreiei lá em março, tô no Portal Terra, a gente tá fazendo o Terra Horóscopo, eu tô terminando de escrever mais um livro, e num lugar mais pessoal, eu acho que eu encontrei, sim, muito do que eu buscava. Tive muitas inquietações, acho que natural, quando a gente é mais jovem. Não me acho velho, mas... Sempre tem. É o desenvolvimento e a maturidade, É a né? maturidade. Então, eu tô terminando agora uma segunda faculdade que eu sempre quis fazer, que é a faculdade de psicologia. Maravilha. Isso me ajudou muito no trabalho com astrologia e o tarô, mas não quero ser psicólogo, né? Então, no sentido de largar tudo e ser psicólogo. Então, eu tô sempre em busca para enriquecer o meu servir para o outro. Muito bem. E os seus sonhos? Meus sonhos... Você sonha... Não, vamos falar primeiro dos sonhos que você tem. Você sonha com antepassados, com pessoas que já se viram? Você já se viu em alguma época que não é essa? Já. Eu tenho uma facilidade muito grande com o sonho. E não por acaso fui estudar o Jung depois, né? E até hoje estudo o Jung, que para ele a matéria-prima do nosso autoconhecimento é também os sonhos. Então eu tenho uma relação, eu tenho um caderno de sonho, eu anoto meus sonhos. Muito bem, todo mundo devia fazer isso. E olha, os sonhos contam nossa história. Os sonhos contam o nosso estado de espírito. Então eu gosto muito dessa investigação onírica. Então eu já sonhei sim, muito com os meus antepassados, em momentos importantes de cura interior, meu pai, meus avós, muito, assim, muito. E acho que o sonho, para mim, tem um lugar... Assim, eu sou capaz de ficar um dia inteiro pensando num sonho que eu tive. Para ver qual mensagem Para ver ele está qual te a mensagem, trazendo. o que aquilo tem a ver comigo. Um alerta. Exato. Recentemente foi muito interessante, porque eu sonhei exatamente uma história que aconteceu na semana ou 15 dias antes que eu queria me desligar da Band. Eu sonhei que eu assistia um cortejo fúnebre e no sonho eu não sabia quem estava ali dentro do caixão, mas eu sabia que eu precisava reverenciar aquilo que estava passando, aquele corpo. E aí é tão lindo isso, né? Porque ali eu entendi, acabou. É um ciclo que está indo embora. Eu tenho que ser grato, tenho que honrá-lo, tenho que prestar minhas homenagens aqui, mas eu preciso seguir para outro caminho. Exige coragem. Vocês dois tiveram muita coragem de seguir para outro caminho. Que não é fácil. Que não é fácil, porque a fé é a âncora da coragem. A espiritualidade é a ação. E seguir outro caminho é uma determinação da sua alma, do seu espírito. Quando você obedece isso, você vai ficando mais calmo, menos ansioso. E você que está nos ouvindo também, ou nos vendo, tem que ter coragem, sim, para mudar, tem que ter coragem até perante os familiares. De seguir o coração, né, Rosana? Quantas vezes a família, quando eu fui escrever um livro sobre crianças índigo, ou quando eu fui abrir o programa no ano 2000, no auge da Promoter de São Paulo, mas que você vai fazer isso? Isso não é catedrático. Então, pseudociência. Isso você vai... Então, o sonho é teu. O sonho de cada um aqui é de cada um.
E é isso que agora eu vou encerrar fazendo algum bate-bola aqui com os dois. Uau, olha só. Hein? Vamos começar com o Marcos. Barbosa de Bernardo, qual o seu apelido? Você tem apelido, não? Não, Marcos Bernardo? Marcos? Marcos? É. Marcão! Vamos de Marcão. Hoje, Fisiculturista. fisiculturista. Me diga um arrependimento seu. Até aproveitado mais meu pai quando ele estava aqui comigo. Que lindo. Um sonho. Porque agora tem muitos novos. Eu até virei pai agora, recentemente, faz 3 Parabéns. meses. Como é que chama? É bebê, menino, menina? É uma menina, a Alice. Lindo Alice, nome. beijo pra Alice aqui. E a mamãe? A mamãe é a Bruna, que foi A Bruna, seu seu anjo da guarda? É. Olha, meu Não é bom, Deus. maravilhoso. Te que deu vários sorte. presentes. Te deu a vida de novo, né? A possibilidade de você se curar e ficar bem. E trouxe aí a promessa da Alice. É. Então, o meu sonho agora maior é ver ela crescer, né? Tá com ela junto. Tentar ser o que Olha. meu pai foi pra mim, ser pra Legal. ela. Ai, que bênção, que paizão. E uma saudade? Acho que eu vou ficar meio preso nesse... Seria minha avó, meu pai. A gente era muito ligado, né? Então, Essa é a grande saudade. a grande saudade é ter eles perto. Agora, você também em desvantagem que as perguntas que eu tô fazendo pra você, ele já tá se preparando aqui. Não, mas você Mas- vai mudar pra mim, eu tenho certeza. Se você escrevesse um livro sobre a autobiografia, hoje, para quem você dedicaria esse livro? A sua dedicatória seria para... Acho que pra todo mundo que chegou a achar que não tinha solução à vida um dia. Muito bom. Eu entendo hoje o que é chegar ver essa parede na frente e achar que não vai ter como sair passado. Muito bom. André Mantovani. Vamos lá. Vamos lá, André. Eu quero começar com o André com uma saudade. Uma saudade interessante, Rosana, porque eu não me considero um ser saudosista. Até astrologicamente, isso se explica no meu mapa. Eu gosto muito do hoje e olho muito para o futuro. Eu tenho carinho, eu tenho boas memórias, mas saudade é difícil para mim. É de verdade. E até porque eu me entrego tanto em tudo que eu vivo, que quando aquilo passa, eu entendo que foi vivido, Tá completo. tá completo. Quem você perdoaria? Quem eu perdoaria? Uma pessoa no meu caminho profissional me fez muito mal. Foi uma relação muito tóxica durante alguns anos. Eu acho que eu ainda estou em busca desse perdão. Tá tentando. Tô tentando e me trabalhando, né? Porque não é aquele tentar de, um dia isso vai passar. É me trabalhando porque, assim, o perdão, pra mim, não diz respeito ao outro, diz muito mais sobre mim, Exatamente. né? Porque quando você fala perdão, você tá falando de livrar-se de uma carga, De uma mágoa. de uma mágoa, De um sentimento, de um sentimento, né? é. Um sonho. Um sonho, desde pequeno eu sempre quis ter uma casa bonita e grande no meio da mata. Olha, Esse é meu sonho mais físico, material. Mas o meu sonho de verdade é falar cada vez mais ao coração das pessoas e ter essa capacidade de chegar no coração das pessoas. então vamos falar do seu livro. Não esse livro aqui, vou falar de novo. Enquanto a Felicidade Não Vem, vou mostrar aqui. Do André Mantovani, prefácio da Monja Cohen. Monja, estamos esperando você aqui, hein? Aliás, ela é maravilhosa, né? Vamos convocá-la aqui. Da Cultrix Editora e também os astros guiam o seu destino, tenho certeza, astrologia prática para descobrir o propósito de sua vida, da Editora Pensamento, um ótimo presente. Um livro autobiográfico, para quem você dedicaria a primeira página, a dedicatória? Autobiográfico eu dedicaria para minha psicanalista. Hoje eu já não faço mais psicanálise com ela, mas eu fiquei quase 14 anos ininterruptos com ela. E eu acho que foi o nosso trabalho árduo, profundo, amoroso, que me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Em paz comigo, com a minha vida. Nossa, olha, parabéns à sua psicanalista. Pode falar o nome Pode, dela? a Bruna Noronha, maravilhosa. Bruna Noronha, já vou ter o nome na agenda aqui. Eu queria que você desse o último recadinho, assim, uma frase, alguma coisa que você sinta para os nossos amiguinhos lá de casa. Pode ser de fé, de força, de esperança.
Eu acho que hoje eu entendo que o que acontece com a gente acontece porque a gente está preparado para passar. Como você mesmo falou no começo, Verdade. a hora que eu tava ouvindo, eu tava bebendo muito dessas Legal, palavras. que bom. Porque realmente, a gente parece que não vai suportar, mas a gente suporta, a gente avança, e aí abre todo um horizonte novo pela frente, muitas possibilidades novas, muitas coisas. Então, minha mensagem seria isso, continua que vale a pena. Querido André, sua mensagem. Eu acredito que nada seja por acaso, e ontem à noite eu li uma frase, um trecho de um livro, que me emocionou demais, até me emociona de eu falar agora aqui, que é do Guimarães Rosa. Eu tenho uma relação muito forte com as artes, com a literatura, e tento buscar espiritualidade também por esse caminho. E ontem eu li uma frase do livro Sagarana, que dizia assim: faz a tua vida um dia de trabalho, reze e trabalhe, como se fosse um dia de sol capinando, e todos vão ter a sua hora, inclusive você. Então, eu acho que isso tem a ver com o que você trouxe pra gente, esse encontro que você proporcionou. A vida é coragem, é renascimento e é a gente seguir o nosso coração. Muito lindo, muito obrigada. Obrigado. Viu? Obrigada pela presença. Dá um abraço aqui. E você que ficou com a gente até agora, lembre-se, a verdadeira espiritualidade é ação. A vida é movimento. Então não fique só na teoria, vendo a vida dos outros, passando pelo seu celular. Viva a sua vida também. Se informe pela internet. A internet é bom para conhecimento. O Google é bom para você aprender. Mas a sua vida só você vai poder viver. Tá vendo? Aqui duas pessoas maravilhosas que são corajosas de mudar um pouco aquele caminho que eles estavam indo. Tenha coragem para ser feliz. Até o próximo programa. Esse podcast é patrocinado por Agastur, tornando viagem